Muito bem, já estamos de volta. Vem pra cá, o assunto hoje é de família. E olha, a gente tem trazido aqui essa semana convidados especiais, convidados na cozinha também, para conversar sobre o desenvolvimento infantil e hoje não vai ser diferente. Mas presta atenção, porque família realmente é uma das preciosidades mais importantes da nossa vida, da nossa sociedade. E olha, uma das nossas maiores alegrias como pais é poder acompanhar todas as fases do desenvolvimento dos filhos, não é mesmo? Ver ali os primeiros passinhos, as primeiras palavras, a evolução na maneira de se expressar e até demonstrar aquilo que sente, expressar as emoções, né? Nada passa despercebido aos olhos atentos desses pequenos. Só que quando a criança demora para iniciar um processo de aprendizagem, como é que a gente consegue saber se algo não vai bem, se algo vai errado? Bom, a gente quer identificar os acontecimentos que estão dentro do tempo da criança ou se há um atraso no desenvolvimento cerebral dela, não é mesmo? Então, a gente vai ter hoje a ajuda de uma especialista neurologista infantil, doutora Beatriz Casella. Ela vai nos ajudar nessa conversa interessante de hoje. Doutora Beatriz, seja bem-vinda, obrigada pela participação aqui, tudo bem? Olá, Teru, obrigada pelo convite, estou muito feliz com esse convite, muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Espero contribuir um pouquinho nesse tema que eu gosto tanto. Tá? A gente também está feliz, desenvolvimento infantil. Hoje a gente tem tanta informação, né, doutora? Se a gente quiser, quando algo não vai bem, faz aquela consulta no pediatra, algo não vai bem dentro daquelas curvas, dentro daqueles gráficos, a gente corre e dá uma pesquisada na internet, no celular mesmo, e já vai ficando de cabelo em pé. Quero que você fale brevemente para a gente o que é o desenvolvimento infantil. Isso, então quando a gente fala de neurodesenvolvimento, processo de construção de habilidades motoras, cognitivas e psicossociais. Então, ele consiste no aperfeiçoamento de funções ao longo do tempo e vai depender de fatores genéticos e de fatores ambientais. Então, a genética vai dar para a gente uma ampla gama de possibilidades e as experiências vão ajudando a gente a moldar essa arquitetura do cérebro. É um processo que tem início aí na segunda semana após concepção e que se estende até a idade adulta. Então, esses neurônios eles vão se multiplicando, eles migram, eles se diferenciam e eles formam as sinapses, que são as comunicações entre eles. E aí o cérebro vai interpretar quais dessas sinapses fazem sentido e merecem ser mantidas e quais não fazem sentido e acabam sendo podadas. E é assim que funciona o processo de aprendizagem, de desenvolvimento. Por isso que as experiências são tão importantes ao longo da vida dos pequenos. É verdade, porque quando algo físico não vai bem, mas a gente tem estímulos, a gente tem a pesquisa, inclusive, ajudando muito nessa questão, a criança pode se desenvolver, sim, e pode recuperar várias fragilidades, debilidades ou atrasos desse desenvolvimento. Agora, eu quero saber o seguinte, o que é que pode gerar atraso no desenvolvimento infantil, além da questão fisiológica em si? Isso, então essa pergunta é super importante, né? Então, o que pode causar atraso? Então, como a gente comentou, tem fatores genéticos e tem fatores ambientais. Então, existem uma série de doenças genéticas, por exemplo, todo mundo conhece síndrome de Down, existem outras doenças, atrofia muscular espinhal, síndrome de Prader-Willi, tem uma série de doenças genéticas e tem uma série de fatores ambientais, por exemplo, complicações na gestação, então infecções graves, por exemplo, citomegalovírus, toxoplasmose, pelo vírus da rubéola, ou, por exemplo, uma deficiência nutricional na gestação, ou exposição a álcool em excesso, ou até mesmo complicações no parto, então uma falta de oxigenação no parto, que a gente chama de anoxia neonatal, pode levar a problemas severos no futuro. Ou, por exemplo, nos primeiros anos de vida, uma meningite bacteriana muito grave, um traumatismo crânioencefálico. Então, quando a criança bate a cabeça e acaba sendo uma situação muito grave, que às vezes acaba entrando em coma, ficando internada. Então, tem uma série de fatores. Além disso, também uma exposição a telas em excesso, uma falta de estímulo, né? Então, tudo isso pode contribuir para um atraso. Então, tem questões realmente que a gente não tem muito controle, né? Químicas, bacterianas, físicas, mas tem outras questões também relacionadas ao comportamento. Agora, é o seguinte,
como é que a gente diferencia o tempo da criança com algum atraso no desenvolvimento infantil? Porque a gente está aqui com um display super bacana aqui, tem momentos em que a gente pensa que os nossos filhos estão assim dentro do esperado, está correndo tudo direitinho, e em alguns momentos a gente se sente também inseguro, porque, olha, eu acho que não está acontecendo aqui. E pior, às vezes nós como pais, convivendo muito com aquela criança, a gente não consegue ver. E aí a gente sente como se fosse uma facada quando um profissional, um professor ou alguma amiga, mãe, vem e fala, olha, acho que tem alguma coisa diferente aqui. Porque a gente espera que o desenvolvimento infantil seja perfeito. Então, doutora, eu queria conversar um pouco com a senhora agora sobre o que é esperado para cada fase e a gente vai pontuar aqui algumas coisas que eu acho que dá para abrir o leque um pouquinho maior também, né? Aos 3 meses, o bebezinho já deveria fixar o olhar. Quando ele não consegue fixar o olhar, pode ser que haja aí um prejuízo. Isso, com certeza. Então, com 3 meses, a criança já fixa, já segue em todas as posições do olhar. Ela já tem um sorriso social também. Muitas já vão ter um sustento cefálico, então já vão estar com o pescoço mais firminho. Apesar que isso pode acontecer até os 4 meses, tá? Uma criança com 3 meses também consegue segurar por um breve período um objeto colocado na mãozinha dela. Então, tudo isso é esperado que uma criança de 3 meses já faça. Tá. Mas assim, isso é até os 3 meses. Se ela faz isso um pouquinho depois, aos 4 meses, tá tudo bem, tá dentro ainda, é isso? Isso, principalmente o sustento cefálico. Às vezes, criança que tem um perímetro cefálico maior, que tem a cabecinha um pouquinho maior, acaba ficando com o pescocinho mais firme perto dos 4 meses, tá? Agora, fixar e seguir com o olhar, com 3 meses já é para estar fazendo. Se não estiver fazendo, a gente tem que ficar atento, sim. Até porque, gente, uma criança tão pequenininha assim, e durante várias fases da vida, ela não vai saber expressar a dificuldade dela. Então, para você, pai, você, mãe, tem que perceber, tem que ter esse olhar crítico, atento, cuidadoso. Já aos 6 meses, vem comigo aqui, olha, porque daí é esperado pelo menos outros movimentos. Se ela não se senta com apoio, quer dizer, se ela não senta com apoio, pode ser um problema. Exato, Teru. Então, a criança já superou aquela etapa do sustento cefálico, agora com 6 meses a gente espera que ela já consiga ficar sentadinha com apoio, tá? Ela já consegue também pegar objetos, levar à boca, ela já balbucia um pouco, já dá gargalhadas, já rola de prona para supino, que é de barriga para baixo para barriga para cima. Então, com 6 meses, isso é o que é esperado que a criança já esteja fazendo, tá? Então, ela já senta com o apoiozinho das mãos ou com o apoio de almofadas em volta. Tá. Isso tudo caminhando, gente, para que aos 9 meses ela já tenha um pouquinho mais de autonomia, um pouquinho mais de liberdade nos movimentos. Se ela não consegue transferir brinquedo de uma mão para outra, pode ser um sinal de alerta aos 9 meses. Exato, Teru. Então, aos 9 meses, a gente espera que a criança já esteja fazendo, já esteja conseguindo transferir de uma mão para outra. A maioria começa até antes disso, por volta dos 6, muitas já começam a conseguir fazer isso. E é importante a gente perceber se a criança está, de fato, usando as 2 mãos de maneira simétrica. Então, assim, muitos pais chegam e falam, olha, acho que meu filho vai ser destro, vai ser canhoto. Com 9 meses, não é para ter preferência manual. Então, se a criança usar muito mais uma mão do que a outra, esse é um sinal de alarme, tá? Com 9 meses é uma criança também que já estranha, algumas vão estar começando a engatinhar. É uma criança que também já senta sem apoio, tá? Então, a gente conversou que com 6 meses ela senta com apoio, com 9 meses ela já consegue sentar sem apoio. Ok, já evoluiu. Agora, até os 15 meses, ou seja, quase ali 1 ano e meio, essa criança pode apresentar um sinal de alerta se ela ainda não aprendeu a andar sozinho. Aqui o desenvolvimento motor está em pleno vapor, talvez até muito mais do que em outras fases da vida, né, doutora? É verdade, Teru. Então, assim, a gente sabe que tem uma variabilidade individual. A gente vê algumas crianças no consultório que com 10 meses já estão andando, algumas outras vão andar com 1 ano e 2, 1 ano e 3. Então, até 1 ano e 3 está ok. Passou disso, vale a pena a gente avaliar. Então, será que tem alguma questão de fato neurológica ou às vezes até uma falta de estímulo? Às vezes, pais muito cuidadosos acabam não deixando a criança solta, à vontade, no tapetinho, para ela poder se desenvolver.
Então, se a criança com 1 ano e 3 ainda não estiver andando, vale a pena a gente dar uma olhadinha. Não necessariamente ela vai ter uma doença neurológica, mas vale a pena, com certeza, a gente avaliar, tá? Com 1 ano e 3 meses, ela também já vai estar falando mamá, papá, provavelmente, já vai estar dando tchau, batendo palminha também. Então, é uma criança que já evoluiu. Ó, gostei dessa sua fala, doutora, porque às vezes a gente já levanta logo a pior hipótese, né? Ai, meu filho tem algum problema neurológico, sendo que, na verdade, a gente às vezes está precisando fazer uma correção de ajuste aí de comportamento ou de estímulo em casa, para mais ou para menos. Então, a gente precisa desse acompanhamento junto ao especialista. Se você não tem essa afinidade ou se você não se sente confortável para discutir essas coisas com esse especialista, de repente compensa pegar uma segunda opinião e avaliar junto, mas é importante avaliar e ajustar o que for necessário antes de fechar diagnóstico. Ó, até os 18 meses, essa criança, se não estiver apontando para mostrar as coisas para outra pessoa, pode indicar alguma coisa também. Não necessariamente ela vai falar o nome do objeto, ela pode fazer o sinal e tá dentro do esperado, né, doutora? Isso, Teru. Então, eu queria ressaltar também essa parte do que a gente chama de linguagem não verbal. Então, os pais se preocupam muito, geralmente, se a criança está falando ou não está falando. Só que essa linguagem não verbal é super importante. Então, a criança consegue apontar o que ela quer, olhar nos olhos, ela bate palma. Tudo isso é super importante, porque se a criança não tiver essa linguagem não verbal desenvolvida, então, esses são alguns sinais para transtorno do espectro autista. Então, a criança com transtorno do espectro autista acaba tendo também um atraso da linguagem não verbal. Então, a gente precisa se preocupar com isso também, tá? Com 1 ano e meio, a maioria das crianças já vai estar falando mamá, papai, mas pelo menos umas 2 palavrinhas também. Então, ela vai ter avançado também na linguagem verbal. É uma criança que já vai estar andando um pouquinho melhor, é uma criança que já consegue imitar mais os pais também, é uma criança que já pode tentar usar uma colher. Então... Quero saber o seguinte, ó. Tô pensando aqui nos pais que os filhos aprenderam a andar aos 9 meses, 10 meses. E aí eu quero saber se esse tipo de avanço, além do esperado, também pode significar alguma coisa diferente. Então, não, na verdade não. Na verdade, se a criança começar a andar mais cedo, não é pra gente se preocupar com isso. Sim, é porque tem os parâmetros, mas a gente precisa lembrar que também tem a individualidade. Então, assim, se tem um atraso, você precisa procurar o especialista, mas também é importante curtir, né, doutora? Porque senão a gente fica só na neura, na preocupação e esquece de que tem a individualidade de cada criança. Se está atrasado, mas você está acompanhando com o especialista, está sentindo firmeza, segue em frente com os estímulos que vai dar certo. Vamos seguir aqui porque aos 20... né? Tem que pensar nisso. Então, tem uma variabilidade individual, né? Mas é sempre importante a gente ficar atento aos marcos. Então, fugir daquele intervalo, que é o intervalo esperado, vale a pena a gente avaliar, tá? Porque também aquela frase de cada criança tem o seu tempo é uma frase que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes os pais percebem que alguma coisa está alterada e acabam deixando de procurar ajuda, porque algum familiar, amigo, assim, nas melhores das intenções, fala, olha, fica tranquilo que cada criança tem seu tempo. Então, assim, existe uma variabilidade individual que a gente precisa respeitar, mas, assim, fugiu um pouco dos marcos que são esperados, vale a pena um especialista avaliar. Então, comunique ao seu pediatra, tá? Legal, legal. Ó, depois dos 2 anos... A gente tem aqui um sinal de alerta que seria se a criança não consegue formar uma frase com mais de 2 palavras. Nem todo mundo... Aqui essa fase também é bastante peculiar. Vai falar bastante errado, vai falar, de repente, palavras pela metade. É tão bonitinho, né? Às vezes a gente pega, fala palavras inversas, mas tem que formar frasezinhas mini. Isso. Então, a criança aí com os 2 anos, ela já consegue juntar 2 palavrinhas que a gente fala. É uma criança que também da parte motora já vai estar conseguindo chutar bola, já vai estar conseguindo subir escadas com ajuda, tá? Já consegue usar uma colher com mais destreza. Tá. Mas, realmente, do ponto de vista da linguagem, ela já vai estar conseguindo juntar 2 palavrinhas. Ok. E por último aqui... Já aos 5 anos, porque daí o desenvolvimento já vai passando por... Tem muita coisa aqui entre os 2 e os 5, mas se ela não consegue controlar o xixi e o cocô à vontade, né? Aí pode indicar algum problema, doutora?
Isso, com 5 anos a gente espera que já tenha esse controle de esfíncter, né? Lembrando que esse controle de esfíncter durante a noite, que a gente chamaria de enurese noturna, quando a criança ainda não controlou o esfíncter, quando tem perdas esfincterianas mais do que 2 vezes por semana depois dos 5 anos, mais ou menos 15% das crianças vão ter isso por volta dos 5 anos. Então, vale a pena a gente avaliar, mas não necessariamente vai ser nada grave também. Só vale a pena conversar com o pediatra. Muitas vezes, essas crianças que têm enurese noturna são filhos de pais que tiveram enurese Ok. noturna. Então, vale a pena conversar, mas não necessariamente vai ser nada grave, tá? Não é também para se desesperar. E eu queria falar também, Teru, quanto a esses marcos, tomar cuidado com marcos isolados. A gente tem que avaliar num contexto. Então, Ok. também, não negligenciar, mas também não se preocupar absurdamente se a criança não tiver atingido um único marco, tá? Procure o especialista, comunique o pediatra, que se tiver um atraso, se ele ficar na dúvida, ele vai encaminhar para o neurologista, que aí, com base em uma história clínica, um exame neurológico cuidadoso, vai, assim, determinar se existe alguma hipótese diagnóstica, se a gente precisa prosseguir com exames complementares, genéticos ou de imagem, tá? Tá. Mas, assim, mas não é para se desesperar também se não tiver atingido um marco único. Tá. Agora é o seguinte, a doutora começou essa conversa aqui, doutora Beatriz, falando sobre o que está envolvido nesse desenvolvimento, né? Não são só questões, não são apenas questões fisiológicas, químicas, o convívio psicossocial, o emocional é muito importante também. Eu quero saber, doutora, como é que os pais podem contribuir para um atraso no desenvolvimento infantil? Porque a gente está numa era da tecnologia, do avanço da ciência, com muita informação, mas às vezes a gente está fazendo o contrário, contribuindo para o atraso no desenvolvimento infantil. De que maneira? Isso. Então, a ideia, na verdade, não é assim. Na verdade, é trazer um alerta para os pais, né? A gente viu um exemplo muito grande do que aconteceu na pandemia. Os pais precisavam trabalhar de home office, não tinha jeito, não tinha com quem deixar as crianças, porque pelo risco de contaminação, os avós não podiam ficar em casa, não tinha como trazer babado, as crianças não podiam ir na escola e as crianças acabavam expostas a telas por um longo período. Isso acabou acarretando um atraso importante, não só da linguagem, como do comportamento social. Então, muitas crianças ficaram com características que lembravam até características de autismo, por conta de uma exposição excessiva a telas. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que até os 2 anos a criança não tenha contato com telas, tá? De 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia, depois de 6 a 10, no máximo 2 horas por dia. E evitar em momentos de refeições, esses momentos de socialização com a família, a gente tentar evitar esse uso excessivo de telas. A gente sabe que isso altera a arquitetura do cérebro, isso pode prejudicar o desenvolvimento, porque nos primeiros anos de vida, o cérebro é muito sensível às experiências, tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, a gente tem que estimular muito essas crianças. Doutora, ficou o alerta aqui, eu quero saber o seguinte, normalmente as crianças aprendem muito rápido, elas recuperam muito rápido, eu quero saber se nesse caso, desses atrasos que a gente infelizmente teve que encarar e está tendo que lidar agora, se também existe uma rápida recuperação quando a gente deixa a criança brincar ao ar livre, quando a gente estimula ela do jeito certo, sem ser por telas. O que você tem para falar para a gente sobre isso? Ah, com certeza. Eu já peguei casos no consultório que a criança tinha características que lembravam muito características de autismo e a gente cortou as telas, começou a estimular muito essas crianças e essas crianças melhoraram rapidamente desses comportamentos, tá? Então, esse é um momento, como eu falei para vocês, de muita plasticidade cerebral, principalmente os primeiros 2 anos de vida. Então, é um momento que a gente precisa estimular muito. O cérebro está, assim, no momento de ouro para se desenvolver. Então, realmente, a gente consegue correr atrás desse prejuízo. O interessante é perceber o quanto antes para a gente poder estimular essas crianças ao máximo, tá? Quero agradecer aqui a participação da doutora Beatriz Casella com a gente. Obrigada, doutora. Foi ótimo conversar aqui contigo. E pelo seu Instagram tem conteúdo legal para todo mundo acompanhar também, não é não? Tem sim. Muito obrigada, Teru, pelo convite. Fiquei muito feliz de participar. E um abraço aí para todos. Tá bom, até a próxima. Tá passando aqui, ó, Beatriz Casella com 2 L's para você
acompanhar pelo Instagram, aproveita lá, viu? Ó, a gente faz um rápido intervalo agora, na volta, vem Dr. César aqui responder perguntas que vocês mandaram pra gente. Olha aí, quem sabe ele vai responder a sua, viu? E ainda hoje tem o preparo delicioso de um biscoito de quinoa. Olha que fofo! Ah, eu volto já com tudo isso pra você.